venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. A estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. O assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. E o mundo ferido e cansado de um triste passado de guerra sem fim, tem medo da bomba que fez e a fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu pecado, não tenho passado, mas sei entender. O jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No meu coração o que disse Jesus. Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aí? Como vocês estão? Mandem aí pra gente um oizinho. Então, vamos começar, né? Então, eu sou a Camila. Suelen. Eu sou o Padre Fernando, muito prazer. Para quem não me conhecer, eu também para quem eu não conhecer. Isso mesmo. Então, a gente vai começar agora o nosso bate-papo e Jesus também está aqui com a gente, né? Estamos aqui na nossa capela e então para a gente começar esse bate-papo, mas também com a nossa espiritualidade, né? Comemorando esse dia bonito. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então é isso, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre Scalabrini e os migrantes, né? É o nosso tema agora das 3 horas da tarde, estamos numa série aí acompanhando todo esse tema, né? Então, se você já tem alguma dúvida relacionado a esse trato mesmo, né? Ao voluntariado scalabriniano, já pode ir mandando e a gente vai respondendo aí ao longo da conversa, tá bom? Então, pra gente começar, o Padre Fernando vai introduzir aí com a história, né? Um pouquinho de Scalabrini e da Casa de Acolhida. Então, essa voz para ele. Sim. Bom, novamente, um bom dia, uma boa tarde lá no Brasil, lá em São Paulo, para todos e todas as irmãs e irmãos lá da Matriz. Bom, hoje estamos celebrando 115 anos da volta para o Padre Scalabrini, né? Scalabrini, o 1º de junho de 1905,
foi para o céu se encontrar com o Pai Celeste. E hoje, 1º de junho, celebramos isso na nossa congregação. Nós lembramos que Scalabrini nasceu no dia 8 de julho de 1839. Depois ingressa no seminário, ele se faz sacerdote, depois é nomeado bispo da diocese de Piacenza. E depois de ver uma grande imigração da Itália para as Américas, especialmente para o Brasil, para os Estados Unidos, ele percebe a grandíssima necessidade de dar um acompanhamento aos imigrantes italianos, especialmente na diocese dele, na diocese que ele presidia, e envia missionários, e em 1887 funda a Congregação dos Missionários de São Carlos, em 1905 as Missionárias de São Carlos, mais tarde já sem Scalabrini, mas com a mesma presença da espiritualidade dele, nos anos 60, finalzinho, penso que foi 1969, foram fundadas também as Missionárias Seculares, 3 famílias scalabrinianas que também ficam complementadas por todas as atividades que os leigos, as leigas scalabrinianas fazem ao redor do mundo, agora com os programas dos voluntariados que temos com os jovens. E bom, vou falar um pouquinho, de maneira breve, da minha chegada aqui em casa. Eu fui ordenado sacerdote scalabriniano o dia 27 de janeiro de 2018. Dali eu fui enviado para cá, para a cidade de Tacna, no Peru. É claro que eu fiquei uns meses, uns dias lá no México. Depois fui fazer uma visita em algumas missões que estive no Brasil, especialmente na cidade de Santos. E o dia 14 de abril de 2018 eu vim aqui para continuar o trabalho do Padre Camilo Moreira, que tinha casa de acolhida, uma casa para imigrantes relativamente pequena, um grandíssimo trabalho. Porém, quando eu chego, justamente inicia a emergência da migração venezuelana, que 2 anos atrás nós experimentamos de maneira muito forte. Então tivemos que fazer crescer a casa do migrante, tanto na infraestrutura física como nos serviços. E ao crescer o atendimento, quando eu cheguei tinha aproximadamente 24 camas e tinha 25 migrantes, às vezes 30 migrantes. Agora nós temos 65 camas e no dia de maior fluxo migratório que nós tivemos aqui em casa, chegamos a ter até 95 migrantes. E bom, agora no meio da pandemia, tivemos de fechar a casa para novos ingressos, ainda conservamos alguns migrantes aqui em casa, mas o que se faz cada vez mais evidente é a necessidade de missionários, missionárias, leigos, leigas, voluntárias que possam vir aqui em casa oferecer seus serviços aos migrantes das mais diversas maneiras, nos modos diferentes que cada vez a vida nos exige para nós compartilharmos. Então, no caminho de Jesus, hoje com Scalabrini, que intercede por todos nós, é muito importante também termos este lugar, esta pequena capela, onde nós nos encontramos com o nosso Senhor e especialmente com a companhia de, como fala no Brasil, essa figurinha ali, chamada Scalabrini, o beato, o bem-aventurado João Batista Scalabrini. Tomara ele siga nos impulsando a espiritualidade dele, mas também intercedendo para que o Espírito Santo também impulse o nosso coração para fazermos o bem a todo mundo, especialmente a quem mais precisar da misericórdia de Deus, e particularmente os e as migrantes. Então, é isso que nós temos neste momento alegre, feliz, no meio da pandemia e da angústia, a tristeza que tem esta situação mundial. No meio disso, nós temos a alegria de celebrar mais um ano da volta ao Pai do Scalabrini, e agora acho que seria muito bom compartilhar a experiência do voluntariado que aqui as minhas irmãs podem comunicar para todas vocês. E bom, depois de escutarmos elas, também a gente poderia
partilhar se tem alguma pergunta, se não, alguns outros temas sobre o programa de voluntariado e especialmente na região sul-americana dos missionários escalabrinianos, desde os nossos centros de atenção integral para o migrante. Muito bem, para mim é uma alegria muito grande, uma felicidade grande partilhar com vocês essa a minha experiência. Se tiverem alguma pergunta no final do depoimento das duas irmãs, podemos continuar. Isso aí, obrigada, Fábio. E então, vamos falar um pouquinho do voluntariado em si, né? Então, eu e a Su, a gente faz parte do grupo de jovens Fanuel, né? Então já faz um tempinho que a gente está nessa caminhada. E começando por mim, né? Eu tinha um desejo muito forte de servir mesmo, né? Colocar a mão na massa, assim. E no grupo de jovens a gente ainda trabalha, né? Um pouco sobre isso, mas eu sentia a necessidade de ir mais a fundo, né? E aí, pelo convite do Padre Alejandro, ele me chamou e eu comecei a amadurecer essa ideia, né? E também porque, assim, eu estou aqui como leiga, né? Então, isso também é legal de reforçar, porque às vezes a gente pensa que o leigo não dá muita importância mesmo para ele dentro da igreja, né? A gente dá mais importância às vezes pro padre do que pro leigo. E qual que é a importância, né? É como se o leigo fosse a farinha do bolo, assim, sabe? Assim, todo mundo tá junto, tá servindo junto com a sua doação, com o que você tem aí. E o voluntário é isso, ele é doação, né? E você vai doar o quê? Você vai doar o seu conhecimento, você vai doar a sua experiência de vida e você vai doar o seu tempo, né? Existem aí vários tipos de voluntariado. No caso, a gente está trabalhando com pessoas porque o nosso carisma é escalabriniano. Então, o Scalabrini, ele sempre acolheu os migrantes, né? Começou aí com a acolhida aos migrantes italianos, mas já se expandiu, né, ao decorrer da história. E isso foi muito bom também pra gente aprender aí sempre. Então, viemos pra cá e como que funciona mais ou menos essa experiência, né, do voluntariado? Qualquer um pode ser voluntariado, né? Então, claro, a gente precisa dessa disponibilidade, né? Então, existem alguns voluntariados que você pode ser durante a semana, você pode fazer uma vez por mês. No nosso caso, a gente está aqui por um ano, né? Esse ano de 2020 estaremos aqui no Peru. Então, a gente está nessa casa de acolhida aos migrantes diretamente. Então, a gente mora no mesmo lugar que a gente está trabalhando, né? E que mais? Se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir mandando aí que a gente vai conversando, tá? E essa realidade migratória vivendo de perto é bem diferente do que a gente escuta assim na própria Fanuel, né, que a gente partilha, porque você conversar com um migrante de perto em outro país, né, e a gente se torna migrante com um migrante, e essa experiência acaba sendo muito enriquecedora, porque eu acho que eu não conseguiria aprofundar algumas coisas na minha vida, que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, mas principalmente na minha espiritualidade, se eu não viesse passar por tudo isso aqui no Peru, né? Porque às vezes claro que a gente consegue acolher sim quem tá do nosso lado, né? Mas essa experiência pra mim tá sendo muito boa também, pra conhecer outras realidades, outra cultura, porque isso faz com que a gente entenda também que não é só o nosso jeito que é o certo, né? Aquilo que eu sempre tive a minha vida toda, então, por exemplo, aquele tipo de comida, né? Então, aquele tipo de comida é assim que tem que se cozinhar para sempre. E, na verdade, não. Nas culturas a gente vai tendo essa mescla, né? Se a senhora quiser falar alguma coisa sobre... Pode terminar. Então, deixa eu ver o que mais. Qual é a sua experiência aqui? Primeiro, como encontraram a casa, o serviço, e depois podem falar também, no início da pandemia, como vocês têm vivenciado essa nova maneira de colaborar na casa? Sim, então a gente chegou aqui em dezembro de 2019 e atualmente tá eu, a Suelen e a Lara, né? A Lara também é brasileira do Rio Grande do Sul? De Santa Catarina. Santa Catarina, a gente sempre confunde, de Santa Catarina. Então, coincidentemente, temos 3 brasileiras aqui e o Padre Fernando mexicano, né? Então, estamos trabalhando aqui nesse momento com essa equipe de voluntários, mas em dezembro a gente tinha também o Marcelo, que é um seminarista também brasileiro, e a equipe estavam assim, então, com 4 pessoas, e uma realidade bem diferente, né? A gente chegou aqui, o máximo de imigrantes que eu acho que a gente chegou a atender foi 34, mais ou menos.
ao mesmo tempo, né? Porque os Sim, migrantes vão. Nos primeiros 2, 3 meses da casa neste ano 2020, quase atendemos 300 migrantes, né? Aqui em casa, até que o dia 16 de março apareceu o decreto supremo do presidente Martín Vizcarra, aqui presidente do Peru, para o início da quarentena. Foi ali onde as duas missões que nós temos aqui no Peru, a Casa de Acolhida a Migrantes na cidade de Lima e esta casa também, que nós sempre temos aqui a Associação dos Missioneiros de São Carlos Calabrinianos, e assim nos apresentamos frente às instituições, decidimos ambas as casas fechar aos novos ingressos para poder planejar uma nova estratégia e um novo protocolo de atendimento aos migrantes para proteger os migrantes que já se encontravam em casa, proteger também aqueles que pudessem ingressar e, claramente, também a equipe de serviço, né? Então, minhas irmãs aqui encontraram uma maneira de nós apresentarmos o serviço para os migrantes, acolhendo, recebendo os quartos, a distribuição de alimentos, a limpeza, o registro, tudo isso que tem a cotidianidade no dia a dia aqui em casa. Mas a partir do 16 de março, bom, estamos atendendo das mais diversas maneiras. Iniciamos agora o nosso maior trabalho, a distribuição de alimentos, a distribuição de produtos de higiene, de limpeza, e também estamos conseguindo alguns recursos para pagar alguns aluguéis para os migrantes, né? Especialmente aqueles que estão sendo desalojados, estão sendo mandados embora dos quartos das casas onde eles se encontravam. E todo esse registro, a procura dos alimentos, a compra dos produtos de limpeza e de higiene, as ligações dos migrantes, a entrega de etiquetes das sacolas, das cestas básicas que nós estamos dando, pois é aqui com as minhas irmãs, com a Lara, que já mencionaram que a Lara já tem o 3º ano dela aqui. E bom, nós estamos ali caminhando juntos, tentando dar o melhor serviço para o migrante. Então, não sei, se tiverem mais alguma dúvida, se a Soren pudesse nos partilhar a experiência dela aqui na Casa do Migrante. Deixa eu só terminar, porque eu não sei se ficou muito claro a respeito dos 34 migrantes que eu falei, né? Porque aqui, o que acontece? O migrante ele vai chegar, e aí a gente tem alguns avisos no terminal, as próprias pessoas da cidade sabem que existe essa casa de acolhida aos migrantes, né? Então eles chegam, alguns porque vão passar para outro país, ou porque estão chegando aqui e ainda tem que se estabilizar, depende de cada um, mas ainda assim a gente tem essa acolhida, né? Que aí varia, mas geralmente são de 3, 7 dias, né? Para o migrante conseguir ficar aqui dentro da casa. E nesse momento ele ficava na parte e ele tem o desayuno, né? O café da manhã e a janta, né? E aí no período da tarde, então ele sai das 8h30 da manhã até as 5 da tarde, ele tem que sair da casa e aí ele vai buscar o seu emprego, ele vai fazer a sua documentação, o que ele tem que fazer. E depois ele retorna para casa, né? Essa era a primeira realidade que a gente chegou aqui. E aí, então, tem um número muito grande, assim, né? Como eu posso dizer, varia muito de um dia para o outro, né? Às vezes você termina o dia com 20 migrantes, no outro dia a gente chegou a pegar com 5 migrantes, aí depois aumenta de novo. Então foi diferente da realidade, por exemplo, de julho, né? Que teve a migração aí venezuelana e tudo mais, que realmente teve um número no final do dia bem maior. Mas ainda assim, o mais legal foi porque a gente teve contato também com muita gente, né? A gente chegou a acolher um brasileiro também, acolhemos argentino, venezuelano, colombiano, bem realmente gente de todos os lugares, né? Inclusive a gente teve um grupo de nigerianos, né? E pra mim foi impactante porque a gente escuta, por exemplo, sobre a perseguição religiosa, né? Só que eu escutava falar disso, mas eu nunca tinha conversado com alguém que realmente sofreu por isso, né? Então ver essa realidade também me faz enxergar o quanto a gente ainda precisa trabalhar, né? Precisa dar um pouco mais da gente. Então a gente trabalhava com os migrantes aí no ano passado mais ou menos assim. E aí depois da quarentena, né, como o padre falou, entramos aqui no Peru também dia 15, dia 16 de março. E aí a partir disso a gente está fazendo a distribuição de cestas básicas, né? Então a gente já fechou a casa, porque não dá para fazer o recebimento dos migrantes agora. E quem já estava na casa está agora.
E essa ajuda ainda assim continua sendo muito boa. A gente sempre quer fazer mais, né? Às vezes esse sentimento passa por mim, passa pelo Suelen também, de querer poder fazer mais do que a gente está fazendo, atender mais pessoas, mas a gente também entende que esse pouco que a gente está fazendo vai ajudar, né? Vai ajudar as pessoas, ainda que não alcancem a muitos. É aqui que Jesus nos chamou, né? Por algum motivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui apareceu um, né? Na verdade, a Aaron, né? Tá pedindo uma dica ou um conselho pra gente, né? O que vocês dariam para alguém que conselho a gente daria para alguém que vai ingressar pela primeira vez em um projeto dessa forma? Boa pergunta. Não entendi bem a pergunta. O que vocês... Qual conselho a gente daria para uma pessoa que vai iniciar esse projeto de voluntariado? De voluntariado? Sim. Bom, o primeiro, para iniciar o projeto de voluntariado, uma experiência de fé, né? Nós, o serviço que damos aqui, como o Papa Francisco sempre está nos repetindo e lembrando, o nosso serviço não é o serviço de uma ONG, não é um serviço da igreja. Então, o primeiro que se espera é que as pessoas encontrem em nós, na equipe de serviço da casa, homens e mulheres de Deus, né? Pessoas de Deus, então ter uma experiência forte de espiritualidade e um anseio sempre crescente de servir aqueles e aquelas que mais precisam da misericórdia de Deus. Mas depois disso, ter uma disponibilidade tão grande que possa nos levar a renunciar por um ano a todos os outros projetos pessoais. Ou seja, vir nesta casa ou em qualquer outro centro de atenção integral no migrante, eu sempre falo com os dois pés, né? Por quê? Porque bate a saudade da família, chega a saudade dos amigos, do alimento, o clima. Então, a disponibilidade que implica não unicamente estou aqui para servir, sino também a capacidade de adaptação de todos os meus costumes, de todas as minhas visões, também com a capacidade de mudar, de me abrir para acolher novas formas de conceber a vida, novas formas de ver a vida. Então, talvez, numa palavra ou duas palavras, sejam disponibilidade para tudo o que se precisar servir e abertura para acolher tudo o novo. Claro que sempre o novo não seja nocivo nem para a gente nem para os outros. Bom, por mim, então, o conselho que eu daria para alguém que tem essa vontade de fazer voluntariado, muitas vezes eu pensei assim, nossa, mas o que eu tenho para oferecer, né? Porque a gente sempre se cobra muito, a gente acha que sempre dá para dar um pouco mais em qualquer lugar da sua vida para eu conseguir servir direito, né? Então, assim, eu acho que eu preciso estudar mais o idioma, eu preciso fazer mais isso, preciso fazer mais aquilo. De fato, isso vai ajudar, né? Mas ainda assim, eu acho que você entender que é uma parte da sua vida que você vai estar doando, né? E como eu falei, seja o tempo que for, e isso vai te ajudar muito, né? Em todos os aspectos da sua vida. Então, pra mim, eu acho que o conselho, né? Tô me enrolando. O conselho seria acreditar mais em você, porque você não vai estar vindo sozinho, você não vai estar fazendo essa missão sozinha, né? Você tá com o Espírito Santo, né? Deus tá com você. E pra mim, particularmente, toda dificuldade assim acaba caindo por terra por ter a presença aqui de Jesus Eucarístico, né? Essa capela tá literalmente do lado do meu quarto, né? Do lado do quarto da Su. E isso é uma experiência muito bonita, né? De se viver. Toda a dificuldade que a gente escutou de algum migrante, né? Falando por mim, alguma dificuldade que eu conversei com ele, ou até alguém aí do Brasil, alguma coisa assim, eu passo por aqui, eu sempre entrego a vida da pessoa e tudo mais. Então a minha intimidade com Deus sempre foi crescendo, né? Mas agora, por conta de estar fisicamente, né, perto dele, acaba aumentando. Então acreditar mais em você, porque você vai conseguir, né, passar por todo esse voluntariado, não se cobrar tanto, porque o caminho se faz caminhando, então a gente precisa dar o primeiro passo. E talvez o seu sim seja esse primeiro passo, né? Acreditar aí em você. Deixa eu ver aqui. A Fernanda falou: meninas e padre, desde que vocês estão aí em missão, qual foi o momento mais marcante que vocês vivenciaram junto ao migrante? Nossa.
Tem bastante. Entre vocês primeiro, depois cedo. Você quer falar? Tá quietinha, mas ela tá tímida. Eu não gosto muito de falar, mas assim, em redes sociais. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência também, né? Eu vi que... Deixa eu ler. A Marta Cunha perguntou se eu estava contente aqui. Eu estou. É que eu não gosto muito de estar aparecendo, mas... Enfim, o voluntariado para mim, né? Como que começou tudo isso? Foi uma porta, através de uma catequista da minha igreja, a Fernanda, né? Ela foi uma porta para tudo isso, né? Para tudo que eu estou vivendo. E ela comentou um dia, chegou pra mim e falou assim: você nunca pensou em fazer um voluntariado, né, não sei o quê? E eu nunca tinha pensado realmente, assim, eu sempre tive o desejo de conhecer mais a vida das missionárias escalabrinianas, isso sim, sempre me chamou a atenção, mas eu também nunca fui a fundo, né, também porque hoje em dia os jovens não param, né, tudo, tem um monte de coisa, e eu nunca fui a fundo nisso. E conheci algumas missionárias também, né? Quando eu tinha uns 15, 14 anos, conheci algumas missionárias, que também me despertou isso, né? E através dessa pergunta da minha catequista, né? Se eu tinha um desejo de servir em outro país, né? E eu fiquei na hora com medo, né? O medo sempre vem, igual o Padre Fernando falou, né? A gente tem que estar preparado para vir. Então, na hora sim, eu me assustei, porque imagina, né? Você sair do seu conforto, sair de perto de quem você ama, para viver algo que você não sabe o que vai passar, né? Igual agora a gente está aqui no meio dessa enfermidade, né? Dessa doença que nos pegou de surpresa e ninguém esperava, né? Igual a Camila falou, a gente chegou aqui com várias ideias e que totalmente foi mudando, né? Mas para melhor, porque às vezes é bom, e eu penso comigo, né? Eu até cheguei a comentar com o padre que eu acho que todas as pessoas, todos os jovens deveriam sim fazer uma experiência desse tipo, aproveitar a juventude, aproveitar que não tem nada que prenda eles, né? Assim. Então eu acho que é muito válido essa experiência, né? É válido também para você discernir, você abrir a sua mente a outros horizontes, ver outros pontos de vista, ver outras culturas, igual a Camila falou, você sair mesmo de você para ter esse conhecimento e ver como o mundo é grande e quantas coisas são diferentes, né? E quantas coisas fazem você sair da sua zona de conforto e às vezes por medo você não sai. Então eu cheguei aqui, né? Cheguei quando eu tomei a decisão, falei com o padre Alejandro falou, me chamou para vir para cá. E eu tomei a decisão e cheguei aqui, mas cheguei por completa, né? Óbvio que tinha saudade, óbvio que senti falta de algumas coisas no começo, e ainda sinto, porque não muda, mas a decisão e a vontade de estar aqui é maior, e a missão em si é muito bonita, né? Você vê muitas pessoas saindo da sua zona de conforto, que no caso é os migrantes, porque nós aqui também somos migrantes, né, brasileiras, e saímos eles saem, né, para ter uma vida melhor em outro lugar. E igual o padre falou, eles precisam nesse caminho, nessa caminhada, encontrar pessoas de Deus, pessoas que estão ali para dar a mão, para ajudar mesmo. Mas não só ajudar assim, te dou um copo, mas ajudar com todo o seu ser. Porque o ajudar por ajudar não é ajudar. Você está fazendo isso por pura influência. Porque o outro está ajudando, vai ajudar. Ajuda porque você é cristão, porque você conhece a palavra de Deus, você conhece, né, a vida de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo também foi um migrante. Ele também sofreu, né? E eu penso muito nisso. Eu me espelho muito nessa vida de Jesus e tento e busco todos os dias viver isso, né? Porque Jesus também foi humilhado, não foi aceito onde ele ia, né? Sofreu muitas coisas. E também é bom a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? Então, essa é um pouco da minha experiência, porque se eu fosse falar tudo que eu sinto e tudo que eu passei, e todas as transformações que eu estou vivendo aqui, seria muito tempo. Teria que ser só eu aqui. Mas é uma coisa maravilhosa que eu aconselho para qualquer pessoa, né? Para se arriscar mesmo, para buscar esse novo, mas esse novo em Jesus Cristo, né? Nessa vontade dele também. Não só fazer por fazer, mas fazer por você
e ter a ciência de que você está fazendo pelo seu próximo também. E uma coisa que me chamou a atenção também é porque, assim, eu reconheci a minha própria vida dentro da missão, né? Quando a gente vai acolher um migrante, a gente não pergunta se ele é católico, se ele já participou. Claro, a gente depois, né? Mas assim, eu quero dizer que isso não é um requisito. Porque pra gente estender a mão, pra gente fazer, pra gente ajudar, isso é a própria vida. A gente não vai ajudar alguém se a pessoa, sabe, for crente de Cristo. E também quebrar essa expectativa da gente de sempre ter essa troca, né? Tem que voltar. Não precisa voltar, sabe? Jesus, ele fazia, e ele, hoje, isso é atual, Jesus me ama independente se eu vou agir certo ou não. Só que por amor a ele, eu quero fazer dar certo, né? Eu quero agir da forma correta. Então, por isso que eu vou buscar não pecar, eu vou buscar não magoar as outras pessoas, eu vou buscar sempre dar o meu melhor. A gente cai, mas a gente tá no caminho, né? Então, isso também me chamou muita atenção. A gente não vai ajudar dependendo se a pessoa vai me amar ou não. Ter esse coração disponível. E eu queria colocar outro ponto, aproveitar que eu já tô aqui no embalo, falar também que migrante, né? A gente tem essa ideia dos migrantes que são fofinhos, né? Estão sofrendo. Ele é humilde, mas ele não tem, como fala, não tem conhecimento. Né? Então, essa questão do migrante, né? A gente acha que é tudo aquilo lá porque eles estão sofrendo. Sim, óbvio que a gente também tem que ter essa sensibilidade, e não só com os migrantes, mas com o seu próximo, de saber e de ter a compaixão com o seu próximo também do sofrimento dele, né? Mas às vezes os migrantes não são anjos, tá bom? A gente também já passou alguns perrengues aqui, né? Pra também, se um dia despertar a vontade de quem seja aí, está assistindo, vir e achar que é mil maravilhas, infelizmente não é. A gente gostaria, mas a vida com Jesus é isso. A gente acha que com Jesus tudo é mil maravilhas e não é. A gente sabe, com Jesus é diferente, a gente sabe caminhar e sabe lidar com as coisas, né? E aqui eu posso falar por mim, eu diariamente entro em crises, né? Porque a gente tem uma coisa na nossa cabeça que não é, né? Que vai ser tudo muito fácil, que é só atender, abraçar, dar beijo, dar comida. Não, é muito mais além, né? Então, se você tem uma vontade, se você tem essa curiosidade de saber mais sobre isso realmente, procure a fundo, assim, tipo, e também trabalhe isso em você, porque primeiro é com o seu próximo que você tem que saber lidar, para depois também lidar com essas pessoas, porque também é outra cultura, outras formas de ser, igual a gente já falou, né? Então, muitas vezes a gente não sabe como reagir. Então, para também ter essa noção que o migrante não é mil maravilhas, mas que também não é tudo isso, né? Tem migrantes muito bons, mas também como existem as pessoas muito boas e pessoas más, né? A gente escutou muito sobre, e a gente escuta o tempo todo sobre esse preconceito, né, que sofre. Inclusive o Omar falou sobre esse preconceito que as pessoas... O migrante chega no país e ele vai roubar minha vaga de emprego. Isso acontece em todo lugar, né? Seja com qualquer nacionalidade. E como lidar com isso, né? Então, assim, também entender que os migrantes que chegam são advogados, são todos. Não tem uma pessoa que fala assim, eu não tenho informação. Quer dizer, existem pessoas que não têm informação, mas não é isso o foco, sabe? Tem vindo pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todas as cores. E a gente também aprender, sabe, a trabalhar isso com as diferentes pessoas, diferentes conhecimentos e tudo mais. O imigrante às vezes é exigente, porque... E tá certo também, sabe? Por exemplo, nas cestas básicas, né, que a gente entrega, a gente passa algumas dificuldades, né? De, por exemplo, as pessoas falarem, quererem pegar 2 cestas, coisas do tipo. E aí é um pouco difícil porque a gente tem que mexer em algo que já vem com a gente desde antes, né? Porque a gente acha que alguma coisa já tá certa. Mas o que eu tô querendo dizer assim, é olhar pra história, ter um pouco de misericórdia, mas também ter a firmeza, sabe? Que é um pouco do que eu e a Suelen a gente viveu aqui, assim, em alguns momentos. Que tinha que ser firme com o migrante. E quantas vezes a gente escutou, né? A gente ia conversar com o padre e o padre falava assim, mas às vezes fala não pro migrante de alguma coisa, alguma exigência que ele quer fazer. Ser esse firme, como a mãe como o pai é educar, também é amar e acolher o migrante. Não é deixar fazer qualquer coisa, né? Digamos assim.
esse cuidado, esse zelo também é importante, né? Deixa eu ver aqui. Voluntariado é um olhar sem fronteiras, é cuidar da dor do irmão na sua necessidade. Isso aí, Ritinha. Sim, o voluntariado também é muito importante marcar que o dia tem 24 horas, né? Nós podemos falar aqui muito do atendimento ao migrante, mas também temos a convivência cotidiana entre nós, temos as discussões, partilhar a nossa vida. Então, um elemento muito importante da nossa vida, ou melhor, do voluntariado também, é a aprendizagem da vivência em comunidade. Nós estamos em comunidade, às vezes temos momentos muito lindos de partilhar a vida, de celebrarmos juntos, o aniversário de um trabalho bem feito por toda a equipe, mas também às vezes é partilhar as tristezas, as saudades, as dores, as crises, sobretudo se você tem alguma inquietação vocacional, se encontrar com uma realidade que a gente não esperava, se encontrar com temas que nunca tinham passado pela cabeça, ou muitas vezes na nossa experiência de fé, você tem já estruturas bem elaboradas, bem cimentadas, e quando você se encontra com que essas estruturas, muitas delas, a famosa frase, não é bem assim, que você começa ali a ter os tremores fortes nas bases, é quando entra a crise. E daí? E agora o que você faz na crise? Aquilo que você sempre acreditou que era de uma maneira, não é bem assim. Então, tirar isso do dentro, dizer, essas suas bases bem fortes não devem ser tão fortes, ao se encontrar com os migrantes e entre nós mesmos, nas diferentes culturas, histórias de vida, maneiras de pensar, ali a convivência cotidiana é que nos enriquece, inclusive com discussões, inclusive com algumas diferenças no pensamento, às vezes ter que falar forte, ter que alçar a voz e falar, olha, eu não concordo, mas vamos ver, argumentar um contra outro, um com outro, isso que faz parte importante também. E alguém falava por ali, o que me marcou aqui na casa, eu poderia falar tanta coisa de que me marcou com o encontro dos migrantes. Mas eu vou falar uma coisa que pode parecer bem simples. Uma dos elementos que mais me faz me enorgulhecer da casa e tudo o que se tem feito é esta capela. Esta pequeníssima capela. Quando eu cheguei aqui, este era o armazém de roupa. É pequeníssimo aqui, deve ter 1,5 metro por um metro, mais ou menos. É muito pequeno. Mas aqui do lado estão 4 quartos, são os quartos dos voluntários. E eu sempre pensei, aqui vai ser um lugar de encontro, especialmente para os voluntários saberem que estão aqui não para fazer um serviço qualquer, sino para fazer um serviço com base na minha experiência de fé e ter sempre presente, cada vez que eu acordar e sair do meu quarto, ter sempre presente para quem que eu estou fazendo o meu serviço, quem que me motiva, qual é meu alvo de serviço e também qual a minha base, o meu motor para servir. Então nós temos aqui este pequeno lugar em que Jesus Cristo enche as nossas vidas, as vidas dos voluntários, especialmente aqui porque meu quarto está do outro lado, né? Mas isso que me faz me orgulhecer, saber que Cristo é aquele que move. Se puderes enfocar novamente aqui a imagem, esta imagem também não está ali só porque é bonita. É uma imagem em que estão 3 pessoas, cada uma com a sua mala por trás, né? Com a sua mochila. E tem um caminho, e esse caminho é o sol. Por que o sol? Porque o sol é a luz radiante. O migrante que caminha hacia a luz radiante. O migrante que não importa se é católico, cristão, muçulmano, qualquer religião que professe, incluso se não ser uma pessoa crente, procura a luz da dignidade humana. Então, sem ter um símbolo religioso, já o nosso serviço é levar o migrante que caminha para uma vida mais digna, para uma vida cheia de luz. Essa luz que os migrantes
procuram na caminhada cotidiana e que nós podemos dar desde o nosso encontro com Jesus e a Eucaristia, desde a nossa espiritualidade com Scalabrini, a espiritualidade scalabriniana que nos acompanha e que nos faz ser migrantes com os migrantes. Eu até me emocionei, mas eu estou muito feliz e eu queria aproveitar para agradecer a comunidade, porque é difícil, né? Mas ainda assim, não é uma dificuldade que eu fico triste, sabe? Como eu falei, na verdade, tudo que a gente passa aqui, graças a Deus eu consigo levar com muita leveza, porque eu tenho feito o que, né, minha família sempre fala pra fazer, o que a gente sempre aprende, que é pra consagrar tudo isso, né? E ter essa comunidade, né, é maravilhoso. Então, eu sei que nesse momento que a gente está passando, não poder ir presencialmente, né, não dar abraço de paz, não poder nos ver ali, até na fila da comunhão, é dolorido. Mas eu queria deixar até uma mensagem para vocês de que talvez esse seja um momento para a gente se fortalecer também com Deus, né, a nossa intimidade com Ele. Porque, querendo ou não, vai ser sempre Ele com a gente, né, em toda a nossa vida. E pra mim uma experiência muito marcante, a vivência da comunidade, a vivência que eu tive com vocês, né? Porque chegar aqui também, a gente tem uma capela aqui do lado, né? Onde acontecem as missas dominicais e é outra cultura, tudo sempre. E eu sempre carreguei vocês junto comigo, né? Eu e a Suela. Então essa vivência da comunidade foi o principal, na verdade, para eu conseguir vir pra cá, né? A minha base foi criada dentro da minha casa, mas isso foi firmado dentro da Basílica. Então, a vivência em comunidade, sabe? Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou às vezes, não sei, até alguma mágoa, porque, um dia eu frequentei algum grupo que me magoou, alguma coisa do tipo assim, sabe? Se perdoe e perdoe essa pessoa e vai viver em comunidade, porque isso que vai te aproximar, essa vivência que faz a gente sair do nosso lugar. E é o que me motivou, né? A vivência na comunidade me fez sair do Brasil, vim pra cá, consagrar esse meu ano, e vale muito a pena, né? Vale muito a pena porque a gente se entrega e aprende a confiar em Deus e também acreditar mais na gente, né? Acreditar em quem está do nosso lado, né? Então, deixa eu ver mais se tem algum comentário aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa. Deixa eu ver. Obrigada pelos testemunhos. Sim, eu que agradeço vocês. E também é uma coisa que a Suelen reforçou, né? Alguns desejos que já estão no nosso coração. Esse processo do voluntariado é um discernimento vocacional, com certeza. Porque a gente está consagrando a nossa vida nesse momento, né? Porque o meu tempo está aqui, eu estou vivendo 24 horas dentro da casa, então é o meu trabalho, mas também é o lugar que eu convivo, né, com essa família, né, essa família scalabriniana que está aqui. Então, aqui a gente repensa a nossa vida, a gente repensa na nossa vocação, e isso é muito bonito também, porque... E o bonito não quer dizer que não vai doer, né? A gente também tem mudado muito esse conceito na minha cabeça, que o bonito às vezes vai doer, e é aquilo, né? A gente segue um Cristo que foi crucificado, como que eu não vou sentir dor? Mas não é porque eu não vou sentir dor que eu não estou no caminho, né? Eu gostaria de comentar quase para terminar a minha participação nesta live também, que se a pessoa vem aqui procurando fazer um bom serviço para que as pessoas, os migrantes, as migrantes, deem as graças, te agradeçam, você vai se frustrar. Aliás, o cristão se frustra quando procura um agradecimento, um bem maior, de acordo com o bem que eu entrego, né? Jesus Cristo mesmo ofereceu só amor, e o que recebeu foi a morte de cruz, e depois veio a ressurreição, a vida plena. Então, se a pessoa vem aqui nesta casa, eu quero fazer um voluntariado, e chega aqui e se encontra com que não são unicamente experiências belas, ou melhor, são belas porque tem de tudo, momentos alegres, tristes, frustrantes, de querer gritar, ali vem o enriquecimento da experiência. Então eu posso falar assim, 10% dos migrantes vão sair te amando de casa, saem de casa te abençoando, alguns quase
se os deixas, beijariam teus pés. 10% dos migrantes vão sair te amaldiçoando. Mandando pro inferno. Vão te sair mandando para o inferno. Depois de você servir para eles, dar o melhor para eles vão sair te mandando para o inferno por se em algum momento tu chamaste a atenção deles, se tiveste de pedir para sair de casa porque estão tendo um mau comportamento. E 80% dos migrantes, nenhuma coisa nem a outra. Eles só vão falar, bom, obrigado por ter me servido, e vão embora. Mas nesses segundos, nessas horas, nesses dias que a gente serviu o migrante, leva marcado que a igreja, a comunidade de fé, esteve ali no caminho para fazer um oásis, literalmente aqui na cidade de Tacna, um oásis no meio do deserto. E em nós fica a satisfação, fica o amor de Deus que se engrandece cada vez mais quando não procuro uma reciprocidade, quando tenho uma doação livre, quando tenho uma doação da minha vida, porque a doação é na pessoa do migrante para Cristo. É a Ele. E o saber que Ele me acompanha sempre já faz valer a pena a experiência. Então, tomara muitos de vocês possam se animar, não unicamente para fazer voluntariado aqui, nós temos tantos centros ao longo de toda a região sul-americana, mas possam oferecer os serviços, possam querer doar algum tempo da vida vossa, e quando tiverem alguma dúvida específica sobre o voluntariado, que tem muita coisa, não é aqui onde nós vamos esgotar todo o tema, tem muitas coisas, muita minúcia para ser analisada, ser comunicada, pois podem ficar em contato com as minhas irmãs e saber que aqui estou eu também para clarificar algumas coisas. Eu agradeço muito. Hoje de manhã tivemos a Eucaristia celebrando o dia de Scalabrini. Eu agradecia para elas, para Lara, que não está aqui, mas tem sido uma leiga que é uma grande base para mim, foi um grande suporte, um grande ombro que está aí do meu lado para continuar o trabalho e o serviço. Então, agradeço a todos aqueles e aquelas leigos e leigas que estão servindo nas missões escalabrinianas, especialmente partilhando da nossa espiritualidade da congregação, pelas missionárias escalabrinianas, pelas missionárias seculares, por todas essas mulheres que estão dando tanto pela espiritualidade escalabriniana. Então estamos aqui para que, quando vocês quiserem, fiquem em contato com elas. Eu também aqui, nós estamos rezando sempre por todos vocês, esperando que também possamos levar juntos a palavra de Deus com gestos, com palavras, especialmente com o nosso serviço para o migrante. Quer falar alguma coisa para a gente terminar? Eu só para terminar então agora, eu queria falar um pouquinho sobre esse discernimento da vocação, né? Independente se você vai ser leigo, se você vai querer casar, falando por mim, né? Se eu vou ser leiga, se eu vou casar, se eu vou ser missionária secular, essa experiência que eu tô vivendo aqui e que muitos voluntários passam, a gente vai levar para qualquer área da nossa vida, sabe? Porque aqui a gente vai ter que aprender a lidar com pessoas, e eu vou ter que lidar com pessoas na minha vida, né? Aqui eu tô tendo que aprender a cozinhar, cuidar de uma casa, assim como eu já deveria ter aprimorado, né? Digamos assim. E eu vou cuidar da minha casa, seja como missionária secular ou como leiga, né? Casada ou não. Então, tudo que a gente vive dentro de uma missão é a nossa própria vida, né? Então, só deixar esse comentário. Agradecer a participação de todos vocês que estiveram aí com a gente nesse momento. E só lembrando que vocês estão em missão com a gente também, né? Porque nós somos um pedacinho de vocês que está aqui, né? Fazendo esse serviço, igual a Camila falou. Eu também tenho que agradecer muito a essa comunidade, tá? Que vocês sempre busquem essa unidade, né? Mesmo com as diferenças de opiniões, né? O modo de pensar, permaneçam juntos. Porque é isso que vai nos levar para frente. E que nós possamos ser também um pouco dessa luz, né? Que o Padre falou, desse sol para as pessoas, né? Não só migrantes, mas para todas, tá? Que a gente possa, nesse momento mais difícil que a gente está passando, levar essa esperança para aquelas pessoas que não têm mais esperança, tá bom? Então é isso que eu queria só falar e um abraço para vocês também. É isso, gente. Então, obrigado pela participação de todos. Um beijo de verdade. Lemos todos os comentários. Agradecemos aí pela participação. E ainda tem mais, viu? Vai ter próxima live aí
chamando a juventude para a gente falar um pouquinho também da Juves. Então acompanhem aí as nossas próximas publicações. Fiquem com Deus, um grande beijo. Scalabrini aí continue nos inspirando. João Batista Scalabrini, rogai por nós. Quer dar uma bênção, Padre, para eles? Bom, então vamos dar a bênção que por intercessão do bem-aventurado João Batista Scalabrini, São Carlos Borromeu, que é o padroeiro da nossa congregação, possamos juntos caminhar nos serviços mais marginalizados, a quem mais precisa da misericórdia de Deus, especialmente pelos e pelas migrantes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a esperança no Senhor seja a nossa força, nós ficamos na paz. Demos Demos graças a Deus. Um beijo. Beijo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.